Tá, como é que eu faço para prevenir tudo isso? Não é? Como é que eu faço para evitar esse problema? E quais são as causas? Por que eu tenho infarto, né? Bom, existem causas, a gente chama de fatores, sabe, de risco cardiovascular. Fator de risco, os fatores de risco são, primeiro, aqueles fatores que você não consegue mudar. Por exemplo, hereditariedade. Na família, se a gente tem histórico na família de pessoas que tiveram infarto com menos de 50, 55 anos. Se a gente tem histórico na família de gente que teve AVC, que teve derrame, se tem histórico na família de morte súbita de pessoa jovem, provavelmente nós teremos no nosso genoma, tá, um gene que é responsável pelo infarto. Isso não quer dizer que esse gene vai se manifestar, tá? O gene, normalmente você pode carregar um monte de genes negativos que podem fazer tudo, mas eles estão quietinhos lá, por quê? 30% das doenças, só a genética funciona em 20% a 30% só. Então, a maioria dos genes estão quietinhos. O que altera isso? É o nosso comportamento, é o meio ambiente. Então, às vezes, você tem lá o gene, sua família teve lá infarto, isso, aquilo, mas isso não quer dizer que você vá ter um infarto. Então, mas se você tem esse histórico familiar, é uma coisa para você se preocupar. Então, o primeiro fator é o fator hereditário, imutável. Segundo, existem algumas raças que têm mais ou menos infarto, tem mais doença cardiovascular ou não. Etnias, também você não tem como mudar. Gênero, tá? Como eu disse, até a menopausa, as mulheres são protegidas, mas depois fica igual. Então, isso são fatores que são imutáveis. Tá, mas tem aqueles fatores que a gente pode mudar. Nisso que é importante. Tá? Eu vou citar um a um. E veja bem, a gente pode calcular o risco, o nosso risco cardiovascular, sabe? A gente pode, existem calculadoras de risco, dizendo assim, nos próximos 10 anos eu tenho um risco médio, alto ou baixo. Tá? Se você se interessar por isso, você pode entrar na minha página, na nossa página da internet, que é clinicasavioli.com.br. Tá? Lá você vai ter, então, acesso à calculadora de risco, para você ver o seu risco de ter ou não ter um infarto nos próximos 10 anos. Mas quais são os fatores de risco, doutor? É isso que eu faço. Olha, eu gosto muito de dizer para os meus pacientes que eu não trato a doença, não trato somente a doença. Eu trato um paciente que tem uma doença. Porque a gente vê muito isso, né? Hoje a medicina é tão fragmentada, tão médico do lado direito, médico do lado esquerdo, o cara tem 4, 5 médicos, e o dia que precisa não tem nenhum. Esse é o problema. A medicina é muito fragmentada. Olha, graças a Deus, a minha formação médica, a minha formação é a formação do Hospital das Clínicas, da clínica do professor Luiz Werner de Curo, era um clínico de primeira linha, sabe? Então, a gente tem uma formação geral. Claro, quando a coisa começa a ficar muito complicada, a gente tem os especialistas que a gente tem, mas eu não tenho sentido de o paciente que me procura, tá? Se ele tem um diabetes, por exemplo, eu vou mandar para o endocrinologista. Se ele tem uma disfunção da tireoide, eu vou mandar para o endocrinologista? Claro que não. Agora, é claro, se tem um diabetes grave, complicado, eu tenho um endócrino que vem comigo me ajudar. Tá? Então, isso é importante. A gente tem que tratar o doente, a pessoa, o ser humano que sofre de uma doença. E esse ser humano chega para mim e vem lá. Muito bem. Quais são os fatores de risco que eu posso mudar, que eu tenho que falar com o meu paciente? O primeiro fator de risco, que é o mais importante, é o aumento do colesterol no sangue. Então, veja bem, o colesterol é uma gordura extremamente necessária para o organismo, porque ela faz parte das células, faz parte da membrana das células, dos hormônios, das vitaminas. E olha, para você ter uma ideia, ele é tão necessária que o colesterol é produzido pelo organismo. 70% do colesterol é produzido pelo nosso organismo, pelo nosso fígado.
somente 30% que vem da dieta. Então aí você fala, bom, doutor, tem cara que é tão magrinho, que come só verdura e tudo mais, e tem colesterol alto. É claro, porque ele tem uma deficiência genética, familiar, tá? Que não produz, que não degrada aquele colesterol que é formado. Então, o primeiro fator de risco é aumento do colesterol do sangue. Olha, existem vários e vários estudos científicos que comprovam isso, tá? E é uma coisa que não há dúvida dentro do meio médico. Mas, como eu digo sempre, a internet pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Mas na internet tem alguns colegas que ficam falando bobagem, sem base científica nenhuma, dizendo que colesterol não dá infarto. Pelo amor de Deus, todas as palestras minhas, em tudo que eu vou, em todo lugar que eu vou, que me convidam, eu peço assim, pelo amor de Deus, tá, se você está tomando algum remédio para colesterol, que é a estatina, não pare sem orientação do seu médico. Não vá atrás dessas conversas que falam na internet. Não troque remédio por alimento, por erva, essas coisas. Não. Não brinca com a sua saúde, tá? Porque depois, sabe, a conta vem brava e vem forte. Então, colesterol é extremamente importante. Como eu disse, a dieta é válida, importantíssima, claro, mas somente 30% do colesterol do sangue vem da dieta. Hábitos de vida saudáveis. Claro, atividade física ajuda, sabe, minimizar o estresse, ajuda, mas olha, se você tem níveis de colesterol aumentados, você tem que tomar remédio. Tem 2 tipos de colesterol. Tem o bom colesterol, que protege, que é o HDL colesterol, e tem o mau colesterol, que é o LDL colesterol. Tá? Quando esse LDL colesterol está acima de níveis exagerados, a gente tem que dar remédio. E o remédio melhor que tem chama-se estatina. Ah, doutor, mas eu tomo isso aí, me dá uma dor não sei o que lá, me dá aquilo. E eu ouvi dizer que dá Alzheimer, eu vou dizer que dá depressão, que dá diabetes. Olha, existe várias. Todo remédio pode dar complicação, tá? Mas a vantagem, o efeito benéfico da estatina é extremamente comprovado. Só vou contar para vocês um estudo feito há pouco tempo, faz 4, 5 anos atrás, na França. Pegaram pessoas com 75 anos de idade e dividiram. Olha, um grupo vai continuar tomando estatina, outro grupo não vai tomar mais estatina. Esse grupo que não tomou remédio para baixar o colesterol, ele aumentou a mortalidade em 20%. E o remédio não tem efeito só de abaixar o colesterol, ele tem um efeito anti-inflamatório nas artérias. Sabe quando eu falei para vocês que aquela gordurinha que vai depositando, vai engrossando, ele age ali. Ele evita que sabe que tem essa evolução rápida. Então, ele tem um efeito anti-inflamatório, chama-se efeito pleiotrópico do remédio. Então, olha, se você está tomando estatina e seu médico deu, você continue, não pare. Pode dar dor muscular? Pode, mas tem jeito para a gente levar. Sabe? A gente pode associar alguma coisa que possa ajudar. Tem estudos mostrando que a coenzima Q10 ajuda a minimizar os efeitos colaterais. Tá? Tem várias coisas, mas a gente pode deixar um dia. Tem vários tipos de estatina, tem estatinas mais fortes, tem estatinas mais de médio, sabe? Mas a gente tem que escolher, cabe ao médico escolher qual tipo de remédio que a gente vai dar. E cabe ao médico dizer se para ou não ao paciente. Tá bom? Bom, primeiro, então, não esquece colesterol. Cara que tem colesterol alto, a chance dele desenvolver infarto é 4 vezes maior do que aquele cara que não tem colesterol alto. Então, você acha que vale a pena você ficar insistindo em achar que aumento de colesterol não dá infarto? Não. A vida é sua, a saúde é sua. Cabe a mim, como eu disse, que a missão desse canal é levar informação correta. Tá? Segunda causa de infarto.
cigarro, fumo. Tem muita gente que ainda fuma, né? E não adianta a gente falar. Tá? O cigarro leva a aumento de uma coisa chamada radicais livres no sangue, que vai lá nas artérias e faz aquela artéria, sabe, complicar. Ele facilita o depósito dessas gorduras, vai entupindo. Além do câncer, né? Câncer de pulmão, câncer de pâncreas, de próstata. Além disso. Então, cigarro é uma coisa séria. Não adianta falar, vou fumar 5 cigarros. Não. Olha, não tem criminho e não tem crimão. Não tem crime pequeno, não tem crime grande. Não tem pecado pequeno nem pecado grande. Tem pecado, tem crime, tá? E fuma ou não fuma. Cigarro eletrônico, pior ainda. Pior ainda. Então, olha, o fumo é uma das causas importantes para levar infarto, para levar derrame. E a pessoa que convive com o fumante, o risco dela ter um infarto, ela é 20% maior do que aquelas pessoas que não convivem. Então, quer dizer, se você está vivendo com um cara que fuma e vice-versa, mulher, por exemplo, se o marido não fuma, manda ele fumar longe. Só de você conviver com ele, você já está aumentando o seu risco. Tá? Então, cigarro, zero. E como é triste a gente ver mulher fumando por aí, né? Porque agora não pode fumar dentro dos escritórios, você vê na rua cigarrinho fumando. Então, olha, e pior, se você fuma, tá? E se você toma anticoncepcional, e se você está fora de peso, isso é uma bomba relógio. Bomba relógio. Olha, ou você fuma ou você toma anticoncepcional. Tá? As duas coisas juntas, bomba relógio. Terceira causa de infarto, diabetes. Diabetes é uma doença que eu vou um dia conversar com vocês exclusivamente sobre cada um dos fatores. E diabetes é um desses que está na lista. Diabetes é aumento do açúcar no sangue. E o grande problema do diabético é que ele não tem sintomas. O sintoma já pode ser um infarto, o sintoma já pode ser um AVC, tá? O sintoma pode ser uma doença renal, o sintoma pode ser amaurose, quer dizer, o cara vai perdendo a vista. E o cara vai perdendo a potência sexual também, né? O cara vai ficando lá para baixo. Então, por conta do diabetes. Então, diabetes é uma doença que tem vários tipos, que eu vou descrever depois, e é um fator de risco muito importante. Hoje, a gente tem vários e vários medicamentos que controlam os diabetes, e também na farmácia popular, a gente tem aí vários medicamentos que a gente pode usar. Quarto fator de risco, que eu falei o colesterol, falei do cigarro, falei do diabetes, hipertensão arterial. É outro assunto que eu vou escolher para falar, vou fazer uma aula específica para isso. 95% das pessoas que têm pressão alta não sabem. A gente não sabe por que tem isso. Por isso que chama-se hipertensão arterial essencial ou primária. Não tem causa ainda, ninguém sabe. Prova que não tem causa, a gente trata, dá remédio. Só 5% que tem causa, que a gente consegue encontrar a causa, são doenças renais. E a gente, claro, nesses 5%, você tira a causa, o cara fica normal. Mas, e aí, doutor, como é que eu faço? O que é minha pressão normal, o que não é? Isso eu falei, como eu vou dizer para vocês especificamente, mas uma coisa eu quero te dizer, já. A hipertensão é a causa principal de AVC, de derrame e de infarto. Tá? E a hipertensão, ela pode ser uma coisa assim que você não percebe. Por quê? Nos Estados Unidos, ela tem um codinome de assassina silenciosa. Por quê? Porque ela não dá sintoma. O primeiro sintoma pode ser um AVC. Tá? Pouca gente ainda tem dor de cabeça, que você vai no pronto-socorro, tá lá, a pressão está alta. Mas a grande maioria não tem. E muita gente despreza o medicamento. Por que eu vou tomar remédio da pressão se ela está em ordem? Está normal. Está normal porque você está tomando remédio. Doutor, quando a minha pressão estiver alta, eu vou tomar remédio.
Só que, às vezes, você não tem sintoma. O primeiro sintoma já pode ser um AVC, pode ser um infarto. Então, você não pode parar de tomar medicação. E as pessoas que têm infarto, que têm derrame, que têm hipertensão, elas têm chance maior de ter infarto. Tá? Miocardiopatias e tudo mais. Eu vou dizer isso para vocês numa aula específica sobre hipertensão e, principalmente, como que você pode minimizar os riscos disso tudo. Então, falei de colesterol, falei de fumo, falei de diabetes, falei de hipertensão. Agora eu falo especificamente para você, mulher. Você que está na menopausa, perimenopausa, sabe? 45 anos, já está começando a falhar as regras, já começa a aumentar um pouquinho o peso. Você vai ver, sua pressão também começa a ficar um pouquinho fora, colesterol aumentando, quer dizer, você está entrando na menopausa. Tá? A menopausa é uma época difícil das mulheres, que realmente eu também vou analisar com detalhes isso. Mas o quinto fator de risco que dá, por isso, mais para a mulher, chama-se depressão, ansiedade. São os fatores psicossociais. Antigamente a gente não acreditava, sabe? Não tinha como comprovar que o estresse levava a infarto, que ansiedade, mas depois que saíram vários estudos feitos no mundo inteiro, um estudo interessante feito em 54 países mostrou que ansiedade e estresse do trabalho era um fator de risco importante. E o que é estresse que a mulher passa hoje? A mulher hoje, por exemplo, por isso que eu estou falando especificamente para a mulher, que a mulher passa por várias, tem várias, ela vive, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ela é dona de casa, gerencia a família, ela tem o estresse no trabalho, onde ela é extremamente cobrada, né? Principalmente as mulheres que têm mais posição, né? São extremamente cobradas. E tem uma coisa que chama-se estresse conjugal, estresse marital. Tá? Existem vários estudos que comprovam que as pessoas, as mulheres, os casais que vivem assim, encrencas maiores, a chance da mulher ter AVC, a chance da mulher ter infarto é maior, é grande. Tá, eu tenho na minha clínica alguns exemplos que aconteceram, tá? E esse estresse marital, eu acho que é importante a pessoa se resolver, né? E agora, depois da pandemia, então, as coisas se complicaram mais, porque o fato desse isolamento social que obrigou o casal a ficar junto, o casal que nem se conhecia direito, né? O cara saía de manhã para trabalhar, voltava à noite, a mulher vice-versa. Fim de semana, saíam com os amigos, quer dizer, não se convivia. A hora que começaram a conviver, se conhecer, aí aumentou o número de divórcios, separações, que a gente sabe disso. Mas o estresse é um dos fatores de risco. Estresse marital, estresse do trabalho. E como é que eu faço, doutor, para minimizar o estresse? Eu sou um sujeito que trabalha na Bolsa de Valores, veio conversar comigo, né? Como é que eu vou chegar para o indivíduo que trabalha na Bolsa de Valores? Olha, você não fica estressado, se a vida dele é um estresse, né? Então, existem coisas para a gente minimizar o estresse. Tá? Atividade física, a meditação, fazer um ato de benevolência. Sabe quando você vai visitar aí uma creche, ou vai visitar um asilo, o fato de você fazer alguma coisa, sabe, para os outros te ajuda. É muito bem, vai muito bem mais, faz bem mais para você do que com o outro. Então, isso é uma forma de você minimizar o estresse. Porque não tem como, né? Você é obrigado. Porque o estresse faz parte da nossa vida. É por conta do estresse que a gente está vivo. O estresse evita, por exemplo, eu estou num carro correndo, tá? É o estresse que faz eu desviar de lá e de cá. Agora, o ruim é o estresse crônico. Eu sempre comparo o estresse do homem das cavernas, né? O homem das cavernas, ele tinha que sair para pegar comida. Tá? Ou ele era caçado, né? Ou era caça ou ele era o caçador. Então ele tinha que estar sempre esperto, estressado. Só que era um estresse momentâneo. O que não pode é a gente ter esse estresse diário, crônico,
tá? Como se todo dia tem que matar um leão, senão o leão te come. Aí a gente paga essa conta, sem dúvida alguma, porque o estresse é uma das causas que leva à doença cardiovascular. Um outro aspecto dos psicossociais é a depressão. Depressão é uma doença que, a cada dia que passa, ela se torna mais frequente. Antigamente não era reconhecida, há poucos anos que se reconhece realmente a depressão e é catalogada como uma doença mental. E a depressão é muito mais frequente em mulheres, né, do que homens, e sempre a partir da pré-menopausa, 40 anos em diante, que é aí que é mais frequente, que é mais comum, embora hoje a gente vê crianças com depressão até. E a depressão tem várias causas, né? Tem a causa orgânica, tá? Que, por exemplo, pessoas com hipotiroidismo, quem teve AVC, quem tem Alzheimer, por exemplo, então tem a depressão física. Tem a depressão de origem psíquica, que é vazio existencial que hoje em dia a gente vê os jovens, né? Jovens que de repente, sabe, esse consumismo, essa gastação toda, esse capitalismo exagerado que tem, né? Todo mundo, eu quero, já sai o iPhone 13, agora 14, nem usou o 13, já compra o 14, quer dizer, esse negócio sempre para depois, isso cria um vazio existencial muito grande. E quem preenche esse vazio é a depressão. Tá? Isso é cada vez mais comum, a gente tem visto isso com muita frequência. E, às vezes, por exemplo, as pessoas vivem... Por exemplo, um exemplo típico, eu estou falando para você, mulher, que é você que me acompanha, que é você que me segue há muito tempo, ou é você que está me conhecendo agora. A mulher, ela sofre muito com esse lado depressivo. Porque, veja só, a mulher, você imagine, você é dona de casa, você tem filho, você criou seus filhos, os filhos cresceram, casa grande, né? Molecada, todos os amigos, aquela confusão toda. De repente, os filhos crescem e casam e vão embora. E você fica sozinha. A casa vazia, ninho vazio, síndrome do ninho vazio. Então, tudo aquilo que você tinha como objetivo na vida, que era cuidar do filho, fazer a educação dos filhos, desaparece. Eu até brinco, sabe, para vocês que são católicos e cristãos, hein? Que aquele bezerro de ouro todo da mulher, o bezerro de ouro da mulher, era a vida dos filhos. Tudo que ela fazia era primeiro para o filho. Muita gente não come, dá primeiro para o filho. Aí desaparece isso, está vazia a casa. Tem um marido que, às vezes, o marido também está aposentado. Às vezes a relação familiar se torna mais complicada, porque o cara em casa o dia inteiro, a mulher fazendo as coisas de casa, aí o cara não faz nada o dia inteiro, porque está aposentado, mas meio-dia, ele quer sentar para comer, para ter almoço na hora. Então fica aquelas coisas de exigências todas, aquela confusão. Quer dizer, a mulher já está se sentindo no ninho vazio. Falta dos filhos, não tem objetivo nenhum. Vazio interior, ela entra em depressão. Realmente a depressão do ninho vazio, isso acontece. E você tem que preencher esse vazio, não pode deixar ele vazio. Como é que você preenche? Você pode preencher com a sua espiritualidade. Tá? Independente de religião, você preenche todo esse vazio, sabe, se dedicando, tentando buscar, sabe, por que eu estou vivo, por que eu existo. A gente tem que pensar, tem que aproveitar esses momentos de depressão, tá? Que você está se sentindo a pior pessoa do mundo, tá? Porque não passa nada, que você não tem, sabe, você não tem vontade de sair de casa, você não tem vontade de se tomar banho, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de transar com o marido, você não tem vontade de nada mais, você quer morrer, essa é a grande verdade. E tem uns que até se matam, né? Umas que até se matam. Então é esse momento que você tem que olhar para dentro de você e questionar, olha,
Será que eu não estou exigindo demais da minha vida? Será que eu não estou querendo que o meu marido, que o meu filho seja aquilo que eu quero, não aquilo que ele é? Será que eu não estou cobrando demais de mim mesmo? Será que eu não estou me perdoando das coisas que eu fiz? Sabe aquele aborto que eu fiz quando era jovem? Eu não me perdoo disso? Então, isso é uma coisa que são fatores que agravam todo o lado psicológico, criam esse vazio interior que você tem que preencher. E uma melhor forma de preencher é através da sua espiritualidade. Então, veja só. Então, esses são 5 fatores de risco que são importantes. Sexto fator de risco, sedentarismo. Sedentarismo, que é muito... Hoje a gente vê muito isso, sedentarismo, obesidade, né? Então, você tem que ter atividade física. Para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, se você andar meia hora por dia, 30 minutos, todos os dias, você já tem diminuição do risco cardiovascular. Tá, andar, é claro, né? Andar com ritmo de passo de chuva. Tá? Não passear, andar, parar, não. Andar direto, 30 minutos por dia. Pode ser 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde, já isso já te ajuda. Não precisa muita coisa, né? Você pega um sapato confortável, um tênis, alguma coisa, e vai andar. Se você pode entrar numa academia, muito melhor. Mas antes de você fazer qualquer tipo de prática de esporte em academia, você tem que passar sob uma avaliação médica, para ver se não tem nenhum risco, não tem nada de fazer algum problema. Eu, lamentavelmente, eu já atendi gente que estava parada cardíaca dentro do Parque Ibirapuera. O gente estava correndo lá e puf. Por quê? Porque não se cuidou. E hoje, há pouco tempo aí, nós vimos na mídia uma pessoa importante da mídia toda aí que também faleceu, tendo problema cardíaco. Então, sedentarismo é uma das causas de infarto. Obesidade é uma das causas de doença cardiovascular. A obesidade ela é hospedeira de muitas doenças. Hipertensão, diabetes, tá? Doença cardiovascular. E o sedentarismo é a principal causa disso. Hoje as pessoas ficam sentadas no computador o dia inteiro. São incapazes de fazer um tipo de atividade. E você vê a obesidade aumentando barbaridade no Brasil. Tá, eu estava recentemente, nós estávamos numa viagem para os Estados Unidos. A obesidade nos Estados Unidos é horrorosa. A quantidade de pessoas é enorme. Aqui no Brasil, idem. É por isso que eu quero abrir esse canal. Tá, eu me comprometo a vários lives durante a semana, sabe? Vários lives quinzenais, vários stories, tudo, porque realmente eu acho que essa forma da gente conversar vai ajudar muita gente. Tá? Vai tirar muitos desses preconceitos todos que existem por aí. Sétimo fator de risco. Nutrição. Alimentação saudável. Olha, uma alimentação correta, tá? Ela tem o mesmo peso que você tratar o seu colesterol. Mesmo peso. Tá? A pessoa, por exemplo, que tem uma alimentação... Tem estudos mostrando que pessoas que têm alimentação saudável e pessoas que têm... Comparando com pessoas que tomavam estatina do colesterol. Viram que os dois grupos, a mortalidade era igual. Quer dizer, é importantíssimo você ter uma dieta saudável. Lamentavelmente, a nossa civilização, nós temos uma dieta que chama-se ocidental. A dieta que vem dos americanos para cá. Essa dieta cheia de gordura saturada, cheia de açúcar, de carboidrato, isso não é saudável, isso leva à doença do coração, leva a esse aumento da obesidade, leva a esse aumento da hipertensão, porque é importante, existem muitos estudos mostrando que quanto mais legumes, verduras e frutas você comer, tá? Azeite de oliva, tá? Peixe, carne vermelha, muito pouca. Tá? Eu sempre peço para o paciente meu comer carne vermelha uma vez por semana só. Peixe, várias vezes por semana. Tá? Legumes, verduras e frutas. Isso que é
uma dieta que chama-se dieta do Mediterrâneo. Hoje a gente vê um monte de dieta, né, na internet, dieta daqui, dali, dali. Não, nada de coisa simples. Primeiro, comer a comida de casa. Porque quando a gente come fora, a gente está comendo alimento processado, tem muito sal para manter aquilo. E outra coisa, não adianta você substituir o lanche à noite, o jantar, para um lanchinho. Não, doutor, à noite eu não janto. Eu tomo um lanche. O que está lá? Pão com manteiga, tá? um copo de café com leite. Tá? E às vezes eles colocam lá peito de peru, todos esses embutidos. Isso tem muita gordura saturada, e gordura saturada não é boa, não faz bem. Então é preferível você comer uma salada, uma verdura à noite, com uma proteína qualquer, um ovo, o que for, um peixe. É muito melhor isso aí. Olha, eu tenho estudado muito, sabe, os aspectos nutricionais de doenças do coração, doenças cerebrais, né? Por exemplo, Alzheimer, doença de Parkinson, por exemplo, para você prevenir isso daí. E eu tenho visto que as referências muito evidentes, mostrando que as dietas à base de vegetais, que chama-se plant-based diet, elas são muito benéficas para você manter uma vida saudável e para você envelhecer com saúde. É claro, doutor, de vez em quando eu vou lá comer um negocinho, uma feijoada, uma pizza. Tudo bem, de vez em quando nada é mal. O que é um problema é todo dia você comer hambúrguer, tá? Todo dia você comer pizza. Isso não. Eu não entro em detalhes, que tipo de alimentação, não vou fazer cardápio para ninguém. Por isso que tem a doutora Gisela do meu lado. Se vocês não conhecem, a doutora Gisela Savioli é uma nutricionista, sabe, muito gabaritada, que tem todo um contexto na internet, que vocês podem também segui-la, se já não a seguem, né? E ela que faz as dietas, ela que organiza todo esse lado. A minha missão é orientar o paciente, sabe, de uma forma geral, dando esses 7 fatores de risco que tem, né? Então, colesterol, você tem o fumo, você tem diabetes, você tem hipertensão, você tem os fatores psicossociais, sedentarismo e uma alimentação saudável. Então, esses são o conselho, esse é o conselho que eu dou para vocês, né? Para vocês seguirem esses 7 passos para você ter uma vida saudável, para você minimizar o risco de você ter um infarto e, principalmente, você ter um envelhecimento saudável. Então, finalizando, veja bem, eu deixo para vocês algumas recomendações, tá? Vamos cuidar do seu colesterol, tá? Tem que tomar remédio? Toma remédio. Tem que fazer alimentação saudável? Tem que fazer. Vamos parar de fumar, tá? E se você convive com esse fumante aí, dá um jeito do cara fumar longe de você, né? Pelo menos. Vamos cuidar do diabetes fazendo uma dieta correta, tá? Sabendo, eu vou explicar depois para vocês. Que a pessoa pensa, não é só açúcar. Não, tem o açúcar que está embutido na comida. Tá? Vamos cuidar da pressão alta, comer com pouco sal, sem sal. Tirar o saleiro da mesa. Tá? Vamos cuidar da nossa depressão, vamos cuidar da ansiedade. Tá? Vamos fazer atividade física, vamos correr. Tá? Vamos nos alimentar do ponto de vista saudável. Tá bom? Então, isso são recomendações que eu deixo para vocês. E é claro, eu prometi para vocês, nós vamos fazer e-books sobre isso, nós vamos te oferecer isso. E nós vamos fazer... A missão desse canal realmente é essa, informação. Tá, nós vamos levar a discutir fator de risco por fator de risco, cada um, explicar direitinho cada um para vocês. Tá aí, veja só, se você tem mais de 40 anos, ser mulher, indiscutivelmente, você tem que procurar o ginecologista, mas você tem que ir no cardiologista uma vez por ano. E se você, homem, você tem acima de 40 anos, você tem que fazer a visita no cardiologista. Tá? Se você tem histórico na família de câncer de próstata, tem que ir mesmo. Você tem que fazer o exame da próstata. Esse tabu todo existente. Então, essas são recomendações que eu deixo para vocês.
sabe? Visita anual ao cardiologista para fazer os exames de sangue que precisa, fazer os testes de esforço, fazer alguns exames de imagem. Então, isso é uma forma importante de prevenção da doença. Tá? Prevenir a doença cardiovascular é a coisa mais importante que nós fazemos, porque às vezes, como eu disse, na fase de infarto, 40% a 50% morre sem ter atendimento médico. Tá bom? Então é isso que eu deixo para vocês e até a próxima, né? Se Deus quiser.